8:28. Glória a Deus. Quem achou, diga amém? Amém. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, e saíram ao encontro, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava passando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios lhe rogavam, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que nós entramos naquela manada de porcos. E ele disse: ide. E saindo, eles se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar dos espiadeiros, e morreram nas águas. E os criadores de porcos fugiram e chegaram à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogavam-lhe que se retirasse daquele território. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, esse momento da campanha, momento do culto da libertação. Quero pedir nessa noite a tua direção, ó Pai. Quero te pedir nessa noite, ó Deus, a tua presença neste lugar. Fala aos nossos corações, fala a nossa vida, o nosso espírito. Nos mova, meu Pai, receba a nossa oferta, o nosso trabalho. Meu Deus, eu te peço que o Senhor nos guie. Fica conosco nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Trabalhe em nossas almas, que o nosso espírito possa receber o alimento de Ti. É o que eu lhe peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar por um momento. Jesus, irmãos, ele vai descrever que ele se manifestou para desfazer a obra do mal. Para isso ele veio. Jesus ele veio para desfazer a obra do mal. E aonde Jesus chegava, ele curava e libertava as pessoas. Certa vez, os discípulos de João Batista, pergunta para Jesus, manda perguntar para Jesus que está preso, se Jesus realmente é aquele que ele deveria esperar. Por quê? Porque João recebeu uma revelação do próprio Deus. Porque João, ele foi o antecessor, ele preparou o caminho do Senhor. E Deus deu a ele um sinal: quando você vir o Espírito Santo pousar sobre um homem, esse é o Salvador. Então João, a Bíblia diz que ele batizava as pessoas para revelar o Cristo. Toda vez que João batizava, João via o Espírito Santo descer nas pessoas. E o Espírito Santo descia, mas o Espírito Santo descia e subia. Então João ficava atento, porque ele sabia que uma hora, entre aqueles que ele estava batizando, revelaria o Cristo. E um dia, Jesus, o seu primo, porque Jesus ele era primo de João, de repente João estava ali batizando, e ele viu na fila Jesus, e ele se surpreende, porque os olhos dele foram abertos. Naquele momento ele viu que aquele Jesus que era primo dele não era só o primo, ele era o Cristo. João batiza ele, João vai dar testemunho dele, dizendo: esse é o Cristo que tira o pecado do mundo. Mas João vai ser preso, porque logo depois que ele revelasse o Cristo, ele deveria parar de batizar. Mas ele fica um pouco confuso, porque na mente dele, como ele poderia aceitar que o parente dele era aquilo que ele deveria esperar? Então deu uma confusão. Poxa, é conhecido todas as vezes.
que Deus te incumbiu de uma missão, a parte mais difícil de você falar é com seus parentes. É muito fácil você falar com um estranho. É muito fácil Deus dar testemunho do estranho, mas é difícil ganhar os parentes. E João, que confundiu ele foi justamente isso. O quê? Como pode ser o meu primo o Salvador do mundo? E João está preso, então ele chama os discípulos dele e fala assim: eu estou com uma dúvida no coração se eu devo crer que realmente ele era aquele que devia ser. Mesmo os sinais que Deus havia dado para ele se cumpriram. Então ele vai, manda perguntar para Jesus. E Jesus, a resposta de Jesus era importante para mim e para você. Eu fico imaginando que Jesus não respondeu para João. Jesus respondeu para que ficasse escrito, para que servisse para nós. Os discípulos de João chegam para Jesus e perguntam: nós viemos aqui porque João está preso e ele quer saber, nosso livro quer saber se ele, as palavras dele é o seguinte: você é realmente aquele que deveria ver ou devemos esperar outro? Jesus não vai dizer que ele era. É isso que eu acho bonito, porque a Bíblia diz: não sejam os teus lábios que te louvem, mas os lábios do estranho. Seja os lábios de outro que te louve, não de ti mesmo. Então Jesus não vai dizer que ele era. Jesus vai dizer assim: olha, diga para João que os cegos veem, os leprosos são purificados, os enfermos são curados, e o Evangelho é pregado, e as pessoas são libertas dos espíritos malignos. Ou seja, não diga eu sou quem ele está dizendo, diga para ele que você viu os sinais, porque antes que os discípulos perguntassem para Jesus, Jesus estava curando, estava libertando, e a maioria das curas que Jesus fazia era espiritual. Muitas vezes Jesus chegava e expulsava o demônio e a pessoa era curada. Por exemplo, na passagem que nós lemos, Marcos vai dizer uma coisa, Lucas diz outra, Tiago diz outra, Mateus está dizendo o seguinte: que havia dois endemoniados. Eu prefiro a versão de Mateus. Antes que Jesus entrasse na cidade de Gadara, todas as vezes que a gente se preparar para um trabalho de libertação, onde a gente vai atacar o inferno vai contra-atacar. Se a gente voltar ao versículo que nós lemos, antes de Jesus entrar na cidade, ele vai pedir aos discípulos que eles entrem no barco, e vai se levantar uma grande tempestade, ao ponto de quase derrubar o barco. Os discípulos eles entram em desespero. E logo depois daquela atividade no mar, Jesus ele chega até a cidade de Gadara. Ele aporta ali. Irmãos, a Bíblia não diz que o diabo, o endemoniado, veio até Jesus. Jesus chamou eles, porque para isso ele veio, para desfazer a obra do mal. E a Bíblia diz que esse homem estava endemoniado, aonde os espíritos moravam dentro dele. A Bíblia diz que ele não morava em casa, morava em sepulcros. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para dar vida e vida em abundância, mas o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Pastor, ele veio matar o quê? Ele veio matar as famílias. Ele veio roubar o quê? Roubar ouro? Roubar prata? Não, ele veio roubar a identidade que nós temos. Porque se ele conseguir tirar de dentro de você quem você é, ele roubou aquilo que é mais importante, porque ouro, prata, isso não tem valor. Mas a Bíblia diz que ele veio para roubar o que é a identidade. O que é mais importante na sua vida, que você não pode perder, é quem você é, para onde você vai e para que você foi chamado. O seu propósito, a sua identidade e a sua missão aqui na terra. Por que uma pessoa ela se entrega nas drogas? Porque ela não tem identidade. Por que uma pessoa ela se envolve com prostituição? Porque perdeu a identidade. Porque a identidade, quem nós somos, para onde nós vamos, o que nós fazemos, isso te coloca um rumo, isso te dá uma âncora. Paulo vai dizer que nós não podemos perder a nossa âncora, a âncora da nossa fé. O que é a âncora da nossa fé, pastor? É a sua identidade. Porque no momento que eu sou tentado,
ele vai entrar num conflito com Deus, ele vai parar no barco. Esse barco quase vai naufragar, o barco está quase indo a fundo, está perdendo a bagagem, porque o capitão do barco vai desfazer da carga para que o barco não afunde, depois vai jogar aquilo que é de menos importância, e por fim eles vão fazer o seguinte: olha, vamos pedir para que todos rezem e orem para o seu Deus. E a Bíblia diz que vão descobrir de Jonas. Jonas está onde? No fundo do barco. Mas o que mais me impressiona na passagem é que, mesmo ele sendo fujão, mesmo ele sendo desobediente, quando pergunta para ele de que terra você é, de onde você é, quem é o teu Deus, ele vai dizer: eu sou israelita, isso tudo que está acontecendo é por minha causa. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo naquela situação. Não era um desconhecido, ele não era um perdido. Ele falou assim: eu sou israelita, eu sou servo de Deus. Aliás, tudo que está acontecendo aqui está acontecendo por minha causa. E se você quer acabar com isso, me joga no mar. Ele sabia quem ele era, o que ele estava fazendo e quem era o Deus dele. Jó pede tudo que ele tem. Jó pede filho, pede riqueza, dormiu rico, milionário, acorda pobre, sem nenhum e desfilhado, que é pior. Mas Jó vai dizer: nu eu vim e nu eu voltarei, mas eu sei que o meu Redentor se levantará e vai mudar a tua história. Jó sabia quem ele era. Identidade. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar a sua identidade. Ele veio para roubar a identidade, veio para roubar aquilo que é mais precioso. Na discussão, na luta, na provação de Jesus, no deserto. Quando a Bíblia diz que depois de 40 dias, Jesus está quase finalizando o seu propósito de 40 dias de jejum, a Bíblia diz que o próprio diabo veio tentá-lo. E ele chega fazendo qual pergunta? Se tu és o Filho de Deus. Irmão, a menor tentativa de Jesus tentar explicar quem ele era, já colocaria dúvida naquilo que ele era. Você já percebeu que quando você está na luta, a luta não é o problema, é a dúvida de que Deus está com você. A nossa maior dor não é o problema, porque se a gente tiver certeza que é Deus, a gente fica tranquilo. A nossa dúvida é se Deus está conosco ou não. E se Deus está, por que está acontecendo isso comigo? Essa é a grande dúvida do cristão. Por que essas coisas estão me acontecendo? Por que eu sou crente e eu não prospero? Por que eu sou crente e estou doente? Por que eu sou crente e eu estou passando o que eu estou passando? É a nossa dúvida. E essas dúvidas, elas nos provam. Se ela for maligna, o diabo quer arrancar de você o restinho que você tem de identidade. Ele quer misturar você. Pega uma pessoa que está no vício, por exemplo, está nas drogas, e pergunta para ele quem ele é. Ele não sabe. Já perdeu aquilo que revela a nossa identidade. Existe um sintoma, um sinal em cada um de nós que nós somos filhos de Deus. Porque você pode estar passando mal no que for, você pode estar na sarjeta, mas se você dormiu a noite de sono, você sonhar, isso te faz você ficar mais forte. O desejo, irmão, a simples imaginação de que uma coisa vai mudar na sua vida te faz você ficar de pé. Pega uma pessoa que está nas drogas, ele não sonha mais. Ele não acredita que vai mudar. Ele acha que ele está no fundo do poço. Mas se nós devolvermos para ele a esperança de sonhar, de mudar aquela história, a gente começa a devolver para ele o quê? A identidade. Porque nós viemos de um Criador. E o Criador cria. E o sonho cria uma realidade. Toda pessoa sonhadora, ela consegue vencer. Por quê? Porque ela muda a realidade dela. Ela olha para a situação dela e ela fala: isso aqui é só uma fase. Você pode estar sem dinheiro no bolso, você fala: eu só estou sem dinheiro, mas eu sou filho de Deus. Eu posso estar em dinheiro, mas é uma fase, isso vai passar. O que tem na vida do cristão é o desejo de sonhar, é a visão, é a projeção de mudar o futuro. Jesus chega naquele lugar, a Bíblia diz que os endemoniados vieram. Os demônios chegam para Jesus, já estão preocupados. Por quê? Porque chegou aquele que tinha poder para desfazer o mal. Chegou aquele que tem poder para arrancar de dentro daquele homem aqueles espíritos. Ninguém na cidade tinha esse poder. Aliás, antes de Jesus, ninguém fazia isso. E quando Jesus chega dando uma ordem: sai deles. Sai dele, eu vim para libertá-lo. Jesus atravessou uma cidade, passou o mar, passou a tempestade, entrou dentro de Gadara por causa de uma pessoa, aquele gadareno. Como os demônios
que eles não podiam não sair do homem, mas eles tinham um território como o deles. Eles pedem para Jesus dar uma ordem: já que eu vou sair, que eu não saia do território, pelo menos eu fico nos porcos. A Bíblia diz que Jesus diz o quê? Não sai. E eles saem, os espíritos saem do homem e entram onde? Nos porcos. Irmão, essa passagem é impressionante porque aos demônios entrarem dentro dos porcos, os porcos não aceitaram ficar no demônio. Mas o ser humano, ele aceita. Ele convive com os sintomas de um endemoniado: insônia, dor de cabeça forte, depressão, ansiedade, tremura, pessoas que têm calafrios, medo excessivo. Percebe que na sua vida tem algo errado, percebe que na sua vida tem alguma coisa te prendendo, te travando. Você não prospera, você não cresce, você parece que está com um peso enorme no pé. Fica o quê? Rodando e rodando, não sai do mesmo lugar. Vamos ficar de pé.